Olá pessoal, estamos de volta com a nossa edição especial aqui no canal, no nosso Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo, para aqueles que não me conhecem, estudo abuso afetivo há muitos anos, há quase 30 anos, sou terapeuta na área de relacionamentos abusivos, principalmente relacionados à violência contra a mulher, à violência doméstica. E hoje nós estamos dando continuidade ao terceiro episódio de comentários da série Made, que tem trazido pra gente muita luz com relação aos desafios de um relacionamento abusivo. A ideia do vídeo de hoje é falarmos um pouco, resgatarmos um pouco a última questão que eu deixei para vocês no segundo episódio, onde eu falei sobre as possibilidades de respostas emocionais que são respostas ligadas à vivência do abuso afetivo, ou seja, como que o abuso, como que relações destrutivas impactam as pessoas, que possibilidades nós temos de resposta futura, oriundas desse processo de educação que é uma educação destrutiva. E eu separei aqui hoje no vídeo algumas respostas que eu considero as principais, onde eu vou relacionar essas respostas com a postura da Alexandra, principalmente, que é a protagonista principal. Nós temos, a partir da pesquisa, a partir da clínica, um quadro muito interessante para observarmos os caminhos diferentes que as pessoas, enfim, traçam quando elas vêm de um relacionamento abusivo, de pais tóxicos. Nós temos uma resposta emocional muito clássica e é a mais comum, que é a submissão afetiva, ou seja, pessoas vítimas de abuso tendem a desenvolver um comportamento mais passivo, um comportamento que faz com que o nível de tolerância seja preocupante, ou seja, elas tendem a, enfim, aturar, digamos assim, mais do que elas deveriam, elas tendem a suportar, melhor dizendo, mais do que elas deveriam. E isso faz com que, obviamente, o processo do abuso gere um adoecimento muito grande, principalmente no que se refere à capacidade de dizer não, de estabelecer limites. Porque as pessoas submissas, elas tendem a, enfim, ficarem muito mais fisgadas pela manipulação. Nós temos uma segunda resposta emocional, que é o contrário dessa, que é a questão da revolta, da indignação. Pessoas vítimas de abuso, elas podem desenvolver também com muita frequência esse comportamento revoltado diante da vida, esse comportamento que faz com que exatamente a tolerância à frustração seja mínima, porque vem de lares, vem de processos que são processos onde elas foram muito lesionadas, muito machucadas, e elas tendem a desenvolver exatamente o comportamento contrário. Nós temos uma terceira resposta, que é a resposta da autodefesa. O que seria isso? Essa resposta é quando pessoas vítimas de abuso, elas desenvolvem um sentimento de muita desconfiança. Elas estão sempre na defensiva, sempre com aquela dificuldade de relaxar, de se sentir confortável frente a uma nova aproximação de alguém, enfim, frente a questões que são questões que vão trazer ali uma nova oportunidade de relacionamento afetivo, relacionamento íntimo. Nós temos uma quarta resposta que eu nomeei como pesquisadora de abuso reativo. O que seria isso? A pessoa vítima de abuso, ela vai desenvolver não necessariamente um comportamento estrutural, ou seja, abusivo clássico, mas ela vai desenvolver um comportamento similar, ela vai ter respostas comportamentais abusivas, mas não estruturais, muito mais por imitação, muito mais pela maneira como ela aprendeu o relacionamento de uma forma distorcida, e ela vai apresentar isso. Nós temos uma quinta resposta, que é, de fato, a educação abusiva produzindo novos abusadores, classicamente estruturais, narcisistas perversos, psicopatas, enfim, misóginos, que seria uma quinta resposta. Então, assim, essas respostas vão variar, não se tem nenhuma pesquisa onde a gente pudesse, de fato, categorizar, mas o que eu vejo como terapeuta na área, já acompanhando há muitos anos essas pessoas, é justamente a submissão. Submissão muito comum, e também, obviamente, a gente tem ali o abuso reativo, também é bastante frequente, ou, classicamente, você produz novos abusadores. Não é tão comum esse, eu não vejo, pelo menos, não classifico esse como muito frequente, mas acontece, com certeza.
Então vamos lá, voltando à série, o que eu observo? Dentro desses fatores que são respostas emocionais, eu queria destacar para vocês hoje como é que a manipulação, e esse vai ser o pano de fundo da nossa discussão, como que a manipulação tóxica vai gerando esses efeitos. E aí eu vou pegar propriamente a figura da Alexandra, onde ela tem classicamente ali uma resposta emocional que tende mais à submissão afetiva, principalmente considerando a relação original com a mãe, principalmente considerando o impacto que a mãe dela causa na sua vida, no seu comportamento, e a maneira como ela percebe, e a maneira como ela se relaciona, a maneira como ela se responsabiliza pela mãe. Nós temos ali, né, nós falamos no episódio anterior, o quanto a Alexandra, ela se responsabiliza, o quanto ela acredita que precisa salvar a mãe. E isso faz com que a gente entenda que há uma tendência, considerando o processo de educação abusiva, há uma tendência da personagem em se submeter. Tanto é que, por mais que a mãe agisse de uma maneira destrutiva, ela perdeu a oportunidade de estudar artes, num contexto em que ela ganhou uma bolsa que a mãe escondeu dela, essa bolsa. Ela perdeu outras oportunidades de, enfim, de ser ajudada porque a mãe estava ausente. A mãe deixava a Alexandra em muitos momentos numa situação difícil, onde ela ficava sem recursos, sem rede. Por mais que a mãe agisse dessa forma, a tendência da personagem era o quê? Desculpar a mãe. E ali a gente tem um misto de sentimentos. A culpa, uma culpa inconsciente de acreditar que ela precisava fazer alguma coisa pela mãe por não conseguir suportar as escolhas que a mãe fazia. Nós temos ali um entendimento desse sentimento também de carência, ou seja, esse resgate da mãe numa tentativa de ter a mãe que ela precisava, a mãe que não se apresentava ali como sendo suficiente, e ela adota exatamente essa postura mais submissa, porque há uma tendência a desculpar a destrutividade da mãe, e isso explica muito por que ela tolerou durante um tempo o comportamento do agressor, no caso do Sam, como que ela traz uma repetição, ou seja, essa mãe que era contraditória, essa mãe que ao mesmo tempo ela oferecia algum afeto e na outra mão ela tirava essa rede, esse afeto, esse apoio. Isso fez com que ela migrasse como referência afetiva para o casamento, ou seja, a referência que ela tinha era essa mãe contraditória, confusa, que morde, assopra, que bate e ao mesmo tempo, enfim, faz carinho, né? Então, na realidade, a gente tem ali classicamente o efeito da manipulação a partir de um comportamento submisso, mesmo em meio a algumas revoltas, alguns momentos onde ela se sentia indignada, mas havia uma tendência, a série deixa isso claro, havia uma tendência a suportar, a desculpar essa agressividade, a tentar compreender. E isso é um alerta, fazendo um parênteses aqui do nosso trabalho, do nosso vídeo, é um alerta para que você que está numa relação abusiva comece a analisar qual é a sua tendência no momento em que você é manipulado. A sua tendência é aceitar, é se submeter, a sua tendência é se revoltar, a sua tendência é ficar muito desconfiado, a sua tendência, enfim, é repetir esse abuso. Na realidade, observe como é que o abuso te impacta. É o que nós falamos, como eu falei no início do vídeo anterior. Ou seja, quais são as respostas emocionais possíveis? Eu trouxe aqui 5 respostas, mas obviamente nós estamos dentro de um terreno de multiplicidade. Essas respostas são as mais comuns, as que me chamam a atenção, são mais didáticas para que a gente possa pensar e começar a refletir, ou seja, facilita para que vocês consigam criar uma fotografia da situação e compreender melhor esse impacto. Ali na série a gente vê o tempo todo a Alexandra, mesmo carregando todo aquele peso, ela colocava a mãe como mais um peso, no sentido de alguém que eu preciso dar conta, nessa inversão como nós falamos no vídeo anterior. E como eu disse, a resposta de submissão é uma resposta que também ela vai apresentar
frente a figuras de autoridade, no caso, com a cliente, com a Regina. Ela também, num primeiro momento, não poderia, né? Até dentro daquele contexto, ficaria mais complicado ela se revoltar, ela precisava do emprego, enfim. Mas ela tem ali uma tendência a aceitar. No momento em que o marido ele faz aquele jogo de sedução, de retomada, de auxílio a Alexandra, né, principalmente nos cuidados com a mãe dela, com a Paula, enfim, no momento em que ele começa a se aproximar, ali ela tende a ceder, ou seja, mais uma vez essa submissão afetiva ganha predominância, toma frente, digamos assim, da personalidade dela, e ela tende a ceder, esquecendo um pouco toda a agressividade que ela sofreu, também por várias razões. Ali a gente tem a carência, tem a solidão, a expectativa de que alguma coisa possa ser diferente, e esse é um grande perigo, eu sempre lembro. Abusadores tendem a não mudar, como nós falamos, né? Sempre estou falando aqui nos vídeos. Não há nenhum registro de mudança de abusadores classicamente estruturais. Considero essa informação bastante pertinente, porque outros autores que eu estudo, autores estrangeiros, também concordam com isso. Classicamente, a gente não vê pessoas que são estruturalmente abusivas se colocarem numa disponibilidade para mudança, para elaboração, para revisão do seu comportamento, muito pelo contrário. Daí o quanto é importante, o quanto foi importante para Alexandra se afastar do agressor. Inclusive essa submissão, também destaco aqui, aparece nesse movimento de preocupação com ele. Por mais, naquele momento ela cede, não necessariamente há uma retomada da relação, mas há uma retomada do contato íntimo, depois ela acaba ficando, mas ainda oscilando, enfim, ainda desconfiada. Ele começa a ter um comportamento que é o mesmo comportamento destrutivo. Isso faz com que ela comece a se recriminar por essa volta, mas ainda assim há uma preocupação com ele que está muito ligada a essa submissão afetiva, ou seja, o contato ali não era contato zero, ela não vivenciou um contato zero com o agressor, ele também era extremamente manipulador, e isso fazia com que ela, dentro desse modelo de submissão que ela vem da história de vida dela, com essa mãe tão contraditória e confusa, ela reproduz muito essa postura, digamos assim, no casamento, e depois ela consegue romper, ir embora, enfim, vai viver o sonho dela, consegue levar a filha, mas ainda assim, durante o período em que ela está em litígio com ele, há momentos de uma tentativa, ou pelo menos uma esperança de que ela possa ter uma relação um pouco melhor com ele, mas no fundo, essa esperança é uma grande armadilha. Por quê? Porque ali ela está em contato de novo com aquele ambiente nocivo, com aquela forma de pensar nociva do agressor. Ela não necessariamente, não que ela tenha que entrar num processo destrutivo, de vingança, de rivalidade, porque isso realmente dissipa muito mais energia e gera na pessoa vítima de abuso muito mais doença do que, digamos assim, uma postura de elaboração ou de tentativa de saída. Não que ela tivesse que entrar numa rivalidade ou fomentar a rivalidade. Mas também questiono essa postura de querer estar ali presente, adotar uma afetividade que é inviável, considerando os efeitos que a manipulação psicológica dentro desse ambiente tóxico, os efeitos que ela causa. Então, assim, ali ela precisava realmente sair, revisitar, digamos assim, essa tendência à submissão. Ok, pessoal? E para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu vou deixar aqui uma questão para que a gente retome no quarto episódio aqui de comentários da série, que é a seguinte: como é que vocês acreditam que é possível lidar com a manipulação de abusadores, né? Que fatores seriam importantes, na opinião de vocês, para neutralizar a manipulação, para não cair na manipulação? Quais são os fatores preventivos que nós poderíamos destacar aqui através dos comentários, enfim, e ampliar o debate com relação a isso? Ou seja, é possível resistir à manipulação? Claro que é possível, mas
Uma vez sendo possível resistir, o que seria necessário fazer para que essa manipulação não comandasse a vida de vocês, não comandasse a vida de pessoas que estão sofrendo abuso, ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, é sempre um prazer, como eu digo. Estaremos juntos no próximo Papo de Divã, edição especial, e não deixem de comentar, compartilhar o vídeo, enfim, se inscrever no canal para que a gente possa ampliar o nosso trabalho e auxiliar mais pessoas. Um forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.